Esse é o Insight, um programa inovador na área de capacitação e liderança de pessoas como você que se dispõe a servir a Deus nos ministérios da igreja. E hoje, o ministério que nós vamos abordar aqui nessa série é a Secretaria da Igreja, um ministério muito importante porque cuida de pessoas. Tem área administrativa, tem uma área técnica, mas tem também a sua área missional. E para isso nós trouxemos dois convidados aqui para lá de especiais. Nós temos aqui a Thaís, que é a secretária do secretário da associação aqui para a região sul, que sou eu. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, pastor. Muito bom estar aqui com vocês para esse treinamento. Maravilha, bom mesmo. E também nós temos aqui Antônio Aquilano, nosso auditor e especialista na área técnica de ACMS, que é o nosso sistema. Nós vamos falar. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, pastor? Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí para secretárias. Antônio, a gente que agradece, aliás... você já tem um período legal de experiência aí, sim, trabalhando nessa área, nesse setor. Quanto tempo você já trabalha aqui, Antônio? Mais ou menos uns 12 anos. 12 anos, só 12 anos de experiência, na então. área, exatamente. Maravilha, que maravilha. Muito legal. Thaís, você não está há tanto tempo na área de secretaria, mas também tem uma história como secretária aqui nessa região. Você começou onde mesmo? Qual foi o ministério? Conta um pouquinho da tua história. Aqui no escritório a gente começou como secretária do Ministério Jovem, Desbravador e Aventureiros. Era tudo junto e aí depois separou, ficou um ano só no JA. Legal. Quanto tempo você começou? Foi no ano mais ou menos... 2010, tem uns 10, 11 anos de calendário assim. Ou seja, nós temos aqui duas pessoas, né, de muita experiência na área de secretariar e agora atuando diretamente, né, na Secretaria da Igreja, que trabalha diretamente com a membresia, um cuidado por aquele que se decidiu por Jesus Cristo e é membro na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E para falar a respeito desse assunto é muito legal que a gente comece a falar sobre como é que a igreja se organiza, né? Como é que é essa estrutura da igreja, né? Como que a igreja se posiciona mundialmente, regionalmente, como é que funciona isso? Vou deixar aberto aí, um fala um pouco, outro fala outro pouco. Vamos começar com a Thaís. Thaís, como é que fica essa organização da igreja? Conta pra gente um pouquinho. A gente tem a igreja local, que ela pode ser um grupo ou uma igreja, certo, formadas nos distritos pastorais, e na associação reúne esses distritos. Então são estruturas. Isso. Tá, então a igreja local vamos dizer assim, é a célula, é o ponto de congregação da membresia. Isso. Então, a igreja pode ser um grupo, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de um para o outro. E eles, então, eles compõem, algumas igrejas compõem um distrito que é liderado ou coordenado por um pastor. Isso, pastor legal. distrital. E aí tem um conjunto de distritos que vai compor uma região, no nosso caso aqui. E essas regiões vão compor o que a gente chama de... associação. Associação ou missão, no nosso caso é associação. Então a associação ela é uma instituição da Igreja Adventista que coordena um grupo de regiões ou distritos pastorais e lá no final, na ponta, de igrejas para uma determinada região. No nosso caso aqui, para a Zona Sul de São Paulo, certo? Certo. Mas termina aí e para nas associações ou não? Como é que funciona isso? Bom, aí nós temos também as associações, as missões, né? E aí associação ou missão, né? Que tem a diferença. Aí tem aquela instituição que comanda as associações. Exatamente. Que é a União. A União. Ok. Então temos as uniões que vão comandar as associações. Legal. Né? E aí essas uniões, elas podem tanto ser, por exemplo, no nosso caso nós temos uma que é para o Estado, então ela é do Estado de São Paulo, mas nós temos outras uniões que abrangem mais que um Estado, né? Então aqui nós temos a União Central Brasileira, que trabalha exclusivamente para o Estado de São Paulo. E as uniões, quando se reúnem, então aí nós temos uma instituição só para coordenar todas essas uniões para a América do Sul toda. E o nome dela é... a Divisão Sul-Americana. Sul-Americana. Tá quase, tá parecendo um quiz aqui, esse começo de conversa aqui, né? Mas, gente, é assim, ó, a secretaria, e é bom que você que de repente está começando agora, você que assumiu essa função, saber o seguinte, né? Que a igreja, ela é extremamente organizada, tá? Então, a Igreja Adventista, ela tem uma organização, uma estrutura sólida, e ela trabalha com seriedade em todas as suas instâncias, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que acima, né, da divisão sul-americana, que cuida de toda a América do Sul, nós temos outras divisões no mundo, comandadas pela Associação Geral.
né, que é o órgão máximo da Igreja Adventista para as missões, para o avanço da obra de Deus no mundo. Mas a grande verdade é a seguinte: a esperança do mundo é a igreja local, tá? Onde você é líder. É ali que a coisa acontece de verdade, tá? É ali que a obra realmente se desenvolve, né? O maior capital que a igreja possui são pessoas, são vocês, né? Aqueles que lideram voluntariamente na obra de Deus, tá certo? Então nunca se esqueça disso, tá? Você na igreja local tem um papel, uma função ímpar a desempenhar. Lógico, cada um de nós nas suas determinadas funções, instituições, né? Nós também temos os nossos papéis, mas a missão, a obra que Jesus nos deu, ela certamente é executada ali, na igreja local, no grupo, no novo grupinho que começa num determinado lugar. E eu falo aqui grupinho por muito carinho e muita atenção, inclusive para essa palavra, que nem é uma palavra usada em manuais, mas é onde às vezes começam 2 ou 3 se reunirem, e ali Jesus também está presente, porque é a promessa dele, né? Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. E é muito legal, né, gente, fazer parte de uma igreja que, quando a gente percebe seriedade, a gente percebe que tem todo um cuidado, né, para essa estrutura funcionar de uma maneira sólida, de uma maneira que gere também a confiança daquele que decide ser membro da igreja, né? Quando a gente olha para essa estrutura, a gente não consegue encontrar, né, um que é mais importante que o outro. Cada um deles tem a sua função. Para nós aqui na associação, na secretaria, né, a nossa função aqui, a princípio, a priori, seria o quê? Uma função de apoio, de auxílio, ou a gente também tem alguma coisa aqui a registrar, alguma coisa interna? Eu sei que existem pormenores, vou entrar neles nos próximos blocos, mas só para o pessoal já ter uma palhinha, uma ideia aí, né, do que essa estrutura toda movimenta. Quero ouvir vocês. Vamos lá, hein? Fica a critério. Eu acho interessante, numa das vertentes que a secretaria tem, que é a parte missional, de como a secretária e o secretário participam do início da chegada dos membros à igreja. Ela consegue verificar e acompanhar se ele está participando de uma escola sabatina, se ele faz parte de uma classe bíblica, se ele, onde na fase de discipulado ele pode participar, ele pode se envolver, família, se tem criança, direcionar para os outros ministérios que a igreja tem e realmente abraçar esse membro para que ele se sinta acolhido pós-estudo bíblico, pós-batismo também. Então, a secretária, eu acho muito legal que a secretaria também tem esse olhar por conhecer todo mundo, conhecer todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, e ela tem um caminho entre todos os departamentos. Então, ela tem acesso aos líderes, né, nomeados na igreja, e aí ela consegue ter acesso a todos eles e consegue unir. Então, olha, aquele membro não poderia participar do seu grupo, não podia ajudar na asa, e enfim, outros departamentos que ele poderia se envolver, e com isso descobrindo seus dons e se firmando na igreja. Eu acho isso muito interessante, Ou seja, da área da secretaria. Além de ser o guardião, né, aquele que zela pelos dados, né, por toda a parte que é administrativa mesmo, técnica ali, ela também tem uma visão humana, né? Quer dizer, atrás de nomes, de dados, de sistemas, estão as pessoas, né? E todo esse conjunto, desde a associação geral, depois divisões, né? Uniões, campos e missões, nós temos um sistema representativo. Eu acho que isso é interessante abordar aqui, inclusive para fechar essa primeira ideia de que a igreja não tem um dono, né? Uhum. A igreja adventista não tem ali um dono, aquele que manda, né? Aquele que é um comandante no sentido de que ele toma as decisões. Mas como é que esse sistema aí, como é que funciona o nosso sistema? É um sistema representativo, por quê? Um grupo representa o outro. Como é que funciona mais ou menos isso? Assim, só para ter uma ideia, sem muitos detalhes, né? Porque o tempo não vai nos permitir, mas só para a gente ter uma ideia. Bom, a gente falando em representação, nós temos as comissões, na realidade, certo, nas igrejas, que começam na igreja com vários departamentos. Isso é interessante, saber que todo ano tem ali a comissão da igreja que faz essa parte de nomear os cargos, né? Então, cada departamento tem um líder e junto com esse líder ele vai trabalhar ali com seus associados, né? Então, todo ano ele tem essa parte de votação. Isso legal. É muito interessante. E você veja só, nessas comissões que você está citando, né? Que, como você bem falou, é escolhido pela própria igreja. Nós temos, por exemplo, tem gente ali que é jovem, você tem mulheres, homens, gente com mais experiência,
gente com menos experiência, ou seja, nós temos até representações de segmentos sociais mesmo, que nós temos, mas também nós temos representações da própria comunidade, né? Porque ali você, às vezes, né, tem alguém que tem mais afinidade com um certo grupo, outro com... Não é que a igreja é formada por grupos, mas no final das contas existem as afinidades, né? Então, quer dizer, no fim, esta comissão, ela trabalha, né, ou se reúne, ou enfim, para visar o bem comum. É isso, né? É uma estrutura mais ou menos assim. Exatamente. Né? Legal. E as estruturas de associação, união, divisão e associação geral também são representativas, onde essas, como a gente comentou, né, esse grupo de distritos, regiões, escolhem os líderes da associação, né? Então, eles dizem, por esse tempo, né, 4 anos normalmente, às vezes algumas instituições 5, vocês estão nos representando na sua liderança, né? E a mesma coisa para as uniões, então tem representantes das igrejas, das instituições, das associações, para se escolher os líderes da união, e os da união também, como a igreja como um todo, escolhendo os líderes da divisão, como membros leigos, que a gente chama por não serem funcionários, mas também os obreiros. Então, o que eu acho muito interessante da igreja é justamente que é Deus que conduz a igreja. E são escolhidos pessoas, tanto obreiros que vivem disso, mas também o voluntário que dá mais do que o trabalho dele de profissão, mas ele também é um representante ali do grupo dele, ajudando na voz de um todo da igreja. Isso é Legal. Extraordinário. Legal. Você tocou num assunto muito interessante. A gente, quando pensa num período de tempo, né, ou seja, em liderar por um período de tempo, um ministério que seja, a gente imagina assim, né? Por quanto tempo um líder fica e tal. Aí a Thaís bem colocou, né? Depende muitas vezes da instituição. Na igreja local, esse período tem uma variaçãozinha, né? Por exemplo, a gente pode escolher um líder que vai ficar por quanto tempo? Na igreja local lá, né? 1 ano. 1 ano ou 2 anos. Ou 2 anos. Quer dizer, sempre há uma renovação, né, dessa liderança, ou até mesmo uma continuidade mediante um discipulado, né, de gente que vai aprendendo com esses líderes. Maravilha. Exatamente. Com isso, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro momento, primeiro bloco, sobre secretaria de igreja. E o programa Insight está aqui para isso, para treinar, para capacitar, para informar você que de repente é novo na liderança, ou até mesmo já tem tempo na liderança nessa área ou em outra área, para a gente possa reciclar também, porque as coisas mudam, de tempos em tempos acontecem mudanças, tá certo? O programa Insight nesse primeiro bloco fica aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá legal? Valeu, um abraço e até daqui a pouquinho.